Para certificar um imóvel com estrada, então vamos supor que eu tenho um imóvel e eu quero certificá-lo no INCRA, certificá-lo no SIGEF de acordo com a terceira edição. E esse imóvel ele é dividido por uma estrada, por uma rodovia, por uma ferrovia. Como que eu gero a nossa planilha de certificação, a nossa planilha ODS? Quais informações, quais elementos técnicos nós temos que ter quando esse imóvel é dividido por uma estrada, por um arruamento, uma rodovia? Então aqui, pessoal, vocês estão vendo que nós temos a parte 1, que seria o perímetro 1, e a parte 2, perímetro 2. Então, a nossa planilha de certificação, ela tem que ter duas abas, para o perímetro 1 e para o perímetro 2. E a estrada é uma estrada pública, então eu não vou certificar uma gleba pública. Então, eu só vou certificar parte 1 e parte 2. Então, a nossa planilha ODS, ela vai ter duas abas, perímetro 1 e perímetro 2. Por quê? Ela ainda, esse imóvel, é uma matrícula só, que é a matrícula 19.941. Então, depois que certificar e registrar, vai se tornar duas matrículas. Vão se tornar dois registros distintos, do mesmo proprietário, mas porque foi segmentado pela estrada, é necessário fazer a divisão do imóvel. Então, aqui, na identificação das informações do imóvel, então aqui você vai verificar a qualificação. Vocês vão ter que informar a qualificação do proprietário e da propriedade. Aqui a identificação do serviço. No nosso caso aqui, a natureza do serviço, ela pode ser particular ou contrato com a administração pública nos casos de licitação, mas no nosso caso é particular. Aqui, identificação do detentor. Nosso proprietário é pessoa física, eu poderia também colocar como jurídica, e ele já altera para CNPJ, razão social. E aqui eu altero as informações, eu tenho que colocar o nome do proprietário do imóvel, quando for pessoa jurídica também. Aqui abaixo, a identificação da área. Então, vocês vão colocar a denominação do imóvel, a situação se o imóvel, no nosso caso, nosso imóvel, ele é registrado, então ele tem a matrícula, como eu falei para vocês. Nós podemos trabalhar com área titulada e não registrada, no caso de processo de uso capião, área não titulada na parte de regularização fundiária, que é mais voltada para órgãos públicos. Vamos supor, o INCRA está fazendo assentamento. A natureza da área, no nosso caso, é particular, mas eu poderia estar fazendo um assentamento, a estrada, floresta. A maioria dos nossos trabalhos vão ser todos particulares. O CCIR, o código do imóvel. Então, aqui sem o código do INCRA, não certifica o imóvel. Então, é obrigatório ter o código do INCRA. Então, se por um acaso o imóvel não tem código do INCRA, entra no site do INCRA, na sala Cidadania, e verifica como emitir esse código do imóvel. O CNS, que é o código do cartório, o número da matrícula ou transcrição, e aqui você adiciona o município, de acordo com o imóvel. Então, aqui no nosso caso, já está tudo configurado. Lembrando sempre que aqui só tem um campo para o proprietário, então não é para colocar aí outros, que nem nesse caso aqui, esse imóvel ele tem 7 proprietários, eu só coloquei o nome de um. Se por um acaso o cartório, o registro de imóveis solicitar a adicionar os outros 6 proprietários, o que eu vou ter que fazer? Requerer a retificação. Entrar no site do SIGEF e fazer o requerimento de retificação para adicionar mais detentores. Então, aqui vocês viram a aba de identificação. Como nós falamos, esse imóvel ele é dividido por uma estrada. Então, nós temos perímetro 1 e perímetro 2. Então, esses dois perímetros têm que estar
na mesma planilha. Se tivesse mais uma outra divisão, mais uma outra estrada, seria perímetro 3, perímetro 4 e assim por diante. Então, aqui, ó, perímetro 1. Lembrando que tudo isso, o Métrica Topo ele já gera com toda essa configuração. Então, você vai salvando os parcelamentos e a hora que você gerar a planilha, ela já vai sair de acordo com a configuração do SIGEF. Então, aqui, denominação do imóvel, ó, parte 1, número de parcela 1 e o lado externo, porque uma está do lado da outra. Aqui nós vamos sempre trabalhar com coordenadas geográficas. Então, se eu vou trabalhar com coordenadas geográficas, meridiano e hemisfério, eu não vou precisar colocar nem meridiano nem hemisfério. Por quê? De acordo com a latitude e a longitude, eu já consigo calcular as coordenadas, trabalhar em cima dessas coordenadas. Então, só quando for o TM, que daí eu tenho que inserir essas informações aqui na planilha de certificação. Lembrando sempre para trabalhar com coordenadas em latitude e longitude, para não dar diferença. O que você entregar no SIGEF é o que o SIGEF vai gerar em todas as peças técnicas, para você entregar no registro de imóveis. Então, aqui tem o número do vértice, longitude, sigma, latitude, sigma, altitude, sigma, método de posicionamento, tipo de limite, CNS, matrícula, descritivo. Então, tudo isso tem que estar de acordo com o manual do SIGEF. Lembrando que os vértices, ele não pode ser duplicado. Então, sempre que eu termino numa numeração, vamos supor, terminei no vértice, no virtual 10. O próximo imóvel é o virtual 11. E assim por diante. M, P e V, eu não posso duplicar a numeração. Aqui, a longitude, ó, lembrar sempre da configuração, de como que é a digitação da longitude. O sigma, 2 casas após a vírgula. Ó, a longitude é 3 casas após a vírgula. A latitude também, ó, o sigma, 2 casas após a vírgula. A altitude, 2 casas após a vírgula. O método de posicionamento, que é o tipo de levantamento que você executou em campo. Então, é muito importante você verificar, de acordo com o manual de posicionamento, qual é o método que você utilizou em campo, até para você saber o código correspondente. Então, aqui no nosso caso, é virtual por paralela, porque o PA1 é paralela. Então, ele lançou uma paralela para pegar esses vértices. O tipo de limite, que é esse limite natural, limite artificial. Então, isso é muito importante para verificar qual é a precisão em um limite natural e um limite artificial. Então, a gente sabe que um limite artificial é até 50 centímetros, um limite natural até 3 metros. Então, por isso que é muito importante a gente saber o tipo de limite, para verificar se as informações dos sigmas estão de acordo com o método que você utilizou em campo, com a precisão posicional. Aqui o CNS, que é o código do cartório, matrícula. Então, se um imóvel ele é registrado, eu tenho que colocar o CNS, o código do cartório, tanto matrícula quanto transcrição também. E se não tem, se já tem matrícula, eu não preciso colocar o descritivo. E se o imóvel, vamos supor aqui, olha, é uma confrontação com uma estrada, que no nosso caso que ele é dividido pela estrada, CNS e matrícula fica em branco. Então, é muito importante para você definir essas configurações. Então, vocês viram aqui os dados do perímetro 1. Então, se a gente vir aqui, olha, é os dados desse perímetro, desta polilinha, de acordo com o que foi feito aqui no Métrica Topo. E o perímetro 2? Seria o mesmo procedimento, lembrando sempre a denominação, parte 2, o número da parcela e o lado é externo. E vocês vão ver aqui, vértice, longitude, lembrar sempre da configuração, 3 casas, sigma, 2 casas, latitude, olha, também configurada, certo? De acordo com o manual do SIGEF, com 3 casas, os sigmas, com 2 casas após a vírgula,
altitude, 2 casas, lembrar sempre que a gente não pode ter altitude 0, que nem aqui na nossa região aqui no interior de São Paulo, a gente não tem altitude 0. Então, sempre verificar aqui que a gente não pode ter altitude diferente, em torno de 600, 700, 500. Então, o desnível é de acordo com essa altitude. Então, eu não posso ter uma altitude 100 e nem uma altitude 1000. Então, eu tenho que ficar entre esses valores. Então, por isso que é muito importante conhecer a altimetria de acordo com a sua região. O sigma, método de posicionamento, tipo de limite, de acordo com o manual de limites e confrontações, que é muito importante vocês lerem para ver quais são as informações, quais são os tipos de limites naturais, limites artificiais, CNS, matrícula e aqui o descritivo. Então, aqui, pessoal, no descritivo, lembrar de sempre colocar somente letras, não colocar caracteres especiais, como se fosse como aspas, underline, parênteses, para não ter problema na hora de pegar os dados de retorno do CIGEF. Então, sempre colocar somente letras aqui na coluna do descritivo. E depois, do perímetro 2, a última aba é sempre a sobre. E aqui são as informações da planilha de certificação. Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula.